Então, dando continuidade aqui ao nosso curso sobre sistemas vinculados, sistemas vinculados, eu vou começar com uma frase que o Tião, uma fala que o Tião costuma usar, que as aulas desse grupo, aqui no nosso grupo, geralmente começam tentando desfazer as merdas da aula passada. Então, várias pessoas me procuraram no final da aula e querendo discutir um pouco mais sobre a questão dos vínculos se preservarem no tempo, daquelas condições de consistência, de que nós tivemos vínculos a partir da estrutura da matriz hessiana, vínculos lagrangianos naquele contexto. Mas essa discussão, embora tenha sido feita na aula passada para vínculos lagrangianos, a discussão aqui vai ser a mesma no caso de vínculos hamiltonianos. E nós impusemos que certas condições de consistência, de que esses vínculos deveriam ser preservados no tempo. Isso poderia levar a novos vínculos, que por sua vez também deveriam ser preservados no tempo, poderia levar a novos vínculos e o procedimento continua até que nenhum vínculo novo seja gerado. E a questão é, por que impor que esses vínculos sejam preservados no tempo? Eu acho que a questão é a seguinte: você pode pensar na situação em que você não impõe essa condição. Se você não impõe essa condição, eventualmente os vínculos podem mudar, eles podem evoluir temporalmente, podem mudar, eles estariam se comportando como uma variável dinâmica e isso poderia alterar a relação entre variáveis dinâmicas do problema. Ou seja, ele deixaria de ser um vínculo. Um vínculo não é uma variável dinâmica a mais. Um vínculo é uma relação fixa entre as coordenadas do seu problema, entre as coordenadas que definem um espaço naquele contexto, espaço de fase das velocidades, no contexto que nós vamos ver hoje, o espaço de fase mesmo, das coordenadas dos momentos. E, eventualmente, por exemplo, os vínculos poderiam evoluir de tal forma que, num certo instante de tempo, os vínculos introduzem relações entre as coordenadas e, num outro instante de tempo, os vínculos eliminam essas relações, os vínculos são satisfeitos identicamente. Ou seja, num certo instante de tempo, o sistema deixaria de ter relação entre as coordenadas. O vínculo não existiria. Então, para evitar esse tipo de patologia, a gente impõe a condição de que um vínculo seja preservado no tempo. Você impõe a condição de que um vínculo seja preservado no tempo como uma condição de consistência para ele poder ser de fato um vínculo. Tá ok? Bom, eu acho que eu não consigo avançar mais nesse argumento. Se alguém ainda não estiver completamente convencido, eu fiquei sabendo que existe uma prova de que esses vínculos devem ser preservados no tempo. Essa prova não está publicada ainda. O Tião trabalhou nisso e ele comentou, inclusive, se alguém ainda não estiver convencido, pode conversar com ele sobre essa prova. Mas a ideia é tentar do ponto de vista argumentativo mesmo. Você tem que impor o vínculo como uma condição de consistência para que ele seja de fato um vínculo, ou seja, não é uma variável dinâmica extra, você não está gerando nenhuma variável dinâmica extra no seu sistema, e esses vínculos introduzem a mesma relação entre as coordenadas dinâmicas em todo instante de tempo. Ok? Então, agora, finalmente entrando na discussão dos vínculos hamiltonianos, que é o assunto de fato desse curso, bom, vamos lembrar primeiro que nós partimos de uma formulação lagrangiana, onde você tem uma função lagrangiana definida sobre o espaço de fase das velocidades, ou seja, a função lagrangiana é uma função
função das coordenadas e das velocidades. Eu vou excluir a dependência explícita do tempo e a gente vai seguir trabalhando sempre com essa hipótese. Ela não traz nada, nenhuma informação importante o suficiente para que ela continue sendo considerada. E você passa da formulação lagrangiana para uma formulação hamiltoniana, que por sua vez é definida sobre o espaço de fase, tá, okay? O espaço que é gerado por todas as coordenadas generalizadas e pelos respectivos momentos canonicamente conjugados. Usualmente, essa passagem ela é feita da seguinte forma: nós definimos um momento canonicamente conjugado, com uma derivada parcial em relação à velocidade QI, tá, ok? Para cada coordenada generalizada você tem uma certa velocidade generalizada e por sua vez você tem um certo momento canonicamente conjugado. Nós resolvemos, usualmente, essa relação ela é invertida de tal forma que você expressa todas as velocidades em termos dos momentos e eventualmente das coordenadas generalizadas, e finalmente você introduz uma função hamiltoniana definida sobre os pontos do espaço de fase como sendo a transformação de Legendre da Lagrangiana, da sua Lagrangiana. Isso daqui. Momento PI multiplicado pela velocidade QI, por sua vez, escrita em termos dos pontos do espaço de fase, QI, menos a Lagrangiana, que é, por definição, uma função das coordenadas e das velocidades, mais escritas em termos dos pontos do espaço de fase. Isso define uma hamiltoniana. Lembrando que só um parênteses aqui para lembrar a notação, o Q está denotando um conjunto de N coordenadas generalizadas, o Q ponto denota um conjunto de N velocidades generalizadas, e o P ponto, denota um conjunto de N momento canonicamente conjugado. Bem, onde N é o número de coordenadas generalizadas, ou seja, o número de graus de liberdade do seu sistema na formulação lagrangiana. Certo. Obrigado. Ok. Passado de uma lagrangiana para uma hamiltoniana, para uma função hamiltoniana, a dinâmica do sistema é descrita pelas equações de Hamilton, que são dadas por Q com I dH dP, e a outra equação é P ponto I menos DH dQ
Tá ok? Atenção que essa equação não leva em conta o ponto aqui. Ontem mesmo eu encontrei um artigo que ele coloca o ponto aqui e sai derivando uma série de resultados errados a partir disso. Então, não confundir isso aqui com uma velocidade generalizada. Até porque a hamiltoniana não depende de que ponto, depende somente de P e Q. Essas equações, elas alternativas. Bom, aqui, correndo risco redundante, né, o I vai de 1 até o número de coordenadas generalizadas, que é o número de graus de liberdade. Você tem um total, um total de duas N equações diferenciais de primeira ordem, acopladas, misturando as derivadas dos pontos do espaço de fase, relacionando isso com os próprios pontos do espaço de fase. Alternativamente, você pode escrever essas duas equações em termos dos parentes de Poisson. O QI ponto é igual a parente de Poisson de QI com a hamiltoniana, e o PI ponto é o parente de Poisson de PI com a hamiltoniana. Essa relação, esse tipo de equação vale para funções no espaço de fase genéricas. Você pode substituir uma função genérica que você obtenha a equação de evolução temporal para ela. E o procedimento usual é esse. No entanto, eu já mencionei anteriormente que você tem situações patológicas importantes onde esse tipo de procedimento não é bem definido. Deixa eu considerar dois exemplos onde isso acontece. Em geral, o problema ele ocorre porque nem sempre você pode escrever as coordenadas, as velocidades generalizadas em termos dos pontos do espaço de fase. Deixa eu considerar dois exemplos. O primeiro deles vai ser aquela lagrangiana que nós já tratamos no caso das lagrangianas singulares, que é meio de Q1 ponto quadrado mais Q2 Q1 ponto mais 1 menos alfa Q1 Q2 ponto mais um certo beta sobre 2 que multiplica Q1 menos Q2 ao quadrado. Nós já analisamos esse sistema no contexto de lagrangianos singulares. Como eu mencionei anteriormente, ele é um sistema de interesse puramente acadêmico, não descreve nenhum sistema físico propriamente dito. Se você calcula o momento canonicamente conjugado, você obtém esses dois resultados, o P1. O P1 vai ser dl de Q1 ponto. Ou seja, vai aparecer aqui uma derivada vindo desse termo e uma derivada e um termo vindo desse termo Q1 mais Q2. Ou seja, nesse caso você pode inverter a velocidade Q1 em termos do momento e da coordenada Q2. Ok? O outro momento canonicamente conjugado, que é o dl de Q2 ponto. Vocês podem observar que essa lagrangiana depende de Q2 só nesse termo. Então,
Só ele vai ser importante e o resultado é esse aqui. 1 menos alfa Q1. Tá ok? Essa equação aqui determina um vínculo. Isso é, as variáveis do espaço de fase não são independentes. P2 não é independente de Q1. Ok? Além disso, a coordenada, a velocidade generalizada Q2 permanece indeterminada. A definição, ou seja, a definição do momento canonicamente conjugado não é suficiente para determinar as velocidades em termos dos pontos do espaço de fase. Você não tem um mapeamento do espaço, um mapeamento bem definido da formulação lagrangiana da formulação hamiltoniana. Ok? Professor, você diz que aquele ponto está escrito em termos de P e Q. Você está dizendo necessariamente que tem que haver termos. Bom, você está dizendo que você sabe expressar, você consegue determinar o QI ponto. Ele eventualmente poderia ser zero, mas ele fica indeterminado, não tem nada. Não tem nenhuma função de P's e Q's que dá. Não. E além disso, você tem uma relação entre as coordenadas do espaço de fase. Você tem um vínculo. As duas, a coordenada P2 não é independente da coordenada Q1. Você não chama relação acima de relação entre as duas coordenadas porque tem uma velocidade generalizada. Essa daqui você conseguiu inverter a velocidade generalizada. Mas continua sendo uma relação. É uma relação só que envolve a velocidade generalizada. Ela não impõe nenhum vínculo entre P1 e Q2. Porque na formulação hamiltoniana só te interessa as coordenadas do espaço de fase. Você exclui as velocidades generalizadas. Ok? Além disso, nós já vimos anteriormente uma observação. Nós já calculamos anteriormente a matriz hessiana para essa lagrangiana e o resultado foi essa matriz aqui. 0, 0, 0. Que obviamente possui determinante nulo. Tá ok? Bom, segundo exemplo. Por enquanto a gente para por aqui. Volta nesse exemplo mais à frente. Segundo exemplo. Considere essa lagrangiana também de interesse puramente acadêmico. Q1 ponto menos Q2 ponto ao quadrado. Se vocês calcularem o momento canonicamente conjugado, P1, que é o DL de Q1 ponto, basicamente vai ser Q1 ponto menos Q2 ponto, ok? Por sua vez, o momento canonicamente conjugado P2 vai ser menos, vai ser Q2 ponto menos Q1 ponto. As duas equações não são independentes. Você não consegue inverter, você não consegue determinar Q1 em função de P somente, Q1 ponto em função de P, eliminando completamente a dependência das velocidades, e também não consegue determinar Q2 ponto. Ou seja, as duas velocidades
permanecem indeterminadas. Adicionalmente, se você somar essas duas equações, ou simplesmente olhar para o lado direito delas, você percebe que isso daqui é menos isso. Ou seja, P1 é igual a menos P2. Ou seja, P1 mais P2, P1 mais P2 igual a zero. Isso daí é um vínculo. Essas duas coordenadas do espaço de fase não são independentes. Ok? Além disso, calculando a matriz hessiana para esse problema aqui, bom, vocês podem fazer isso daí e o resultado vai ser essa matriz aqui: 1, menos 1, menos 1, 1. Ok? Basta pegar a definição de matriz hessiana e aplicar, calcular cada um dos elementos. Essa matriz também possui determinante nulo. Bom, embora esses exemplos eles sejam simples e estejam inacabados, né? Não resolveu a dinâmica do sistema, né? Nem fomos adiante com eles. Eles exemplificam de forma bastante simples uma situação que é muito mais genérica, que é muito mais abrangente e que é muito importante. Em geral, eu já mencionei isso na nossa primeira aula, nos casos em que quando você não consegue expressar todas as velocidades em termos dos pontos do espaço de fase, você se depara com relações entre os pontos do espaço de fase, que é o que nós denominamos de vínculos hamiltonianos. Ok? Esse tipo de situação ele apresenta um sintoma que é fácil de ser detectado, que diz respeito à singularidade da matriz hessiana. Ou seja, o determinante da matriz hessiana é igual a zero. Quando esse tipo de situação ocorre, você está diante de um sistema, você é elevado a um vínculo hamiltoniano. Que nada mais é do que uma relação entre as coordenadas do espaço de fase. Ou seja, as coordenadas generalizadas e os momentos não são todos independentes. Nesses dois exemplos, a estrutura da matriz, a estrutura da Lagrangiana e, por sua vez, a estrutura dos momentos canonicamente conjugados, mostraram que existe somente um vínculo advindo dessa Lagrangiana. Somente uma relação entre os pontos do espaço de fase. No primeiro exemplo, essa relação. No segundo exemplo, essa relação. Em geral, você pode ter mais vínculos. Ok? A ideia é que, de forma genérica, você vai ter um conjunto de relações envolvendo as coordenadas generalizadas e os momentos canonicamente conjugados e, em geral, pode ser colocado como uma função igual a zero. Isso é o que nós denominamos
de vínculo hamiltoniano primário. Ok? Em geral, você pode ter um certo número de relações desse tipo. O número de relações está associado com o número de coordenadas, de velocidades que ficam indeterminadas. Ok? Então você vai ter um certo número. Esse m aqui está correndo de 1 até um certo valor n. Ele é um vínculo hamiltoniano primário. Essa nomenclatura é porque eles dependem somente da estrutura da Lagrangiana, nada mais. E, bom, ele recebe esse nome porque você deve imaginar que vai aparecer um vínculo secundário. Não, ficaria só como vínculo, né? Mas isso ainda é mais adiante. Bom, o ponto é que, como você tem um vínculo, isso significa que a evolução dinâmica do seu sistema ocorre de tal forma que as coordenadas generalizadas e o momento evoluem satisfazendo essas condições de vínculo. Ou seja, eles evoluem sobre uma certa hipersuperfície de vínculos que vai ser determinada por essas relações. Com isso, nós introduzimos o conceito de hipersuperfície de vínculos. Uma hipersuperfície de vínculos. Que é definida, vou denotar aqui como γ-c, constraint, ela é definida como sendo o conjunto de pontos pertencentes ao espaço de fase, esse γ, sem nenhum subscrito, denota o espaço de fase completo, tal que esses pontos satisfazem as equações de vínculo para todos os valores de vínculo. Ou seja, os vínculos hamiltonianos definem um subespaço no espaço de fase, que é o que nós denominamos de hipersuperfície de vínculos, e a dinâmica do nosso sistema, agora ela evolui sempre sobre essa hipersuperfície de vínculos. Nessa hipersuperfície de vínculos, as coordenadas do espaço de fase satisfazem essas relações de vínculo. Relações de vínculo hamiltoniano. Tá ok? Alguma dúvida nesses pontos? Tá ok, mas a situação não termina ao determinarmos a hipersuperfície de vínculo, não termina ao determinar quem são os vínculos. Isso traz problemas, inclusive, para o estabelecimento das equações de Hamilton, no caso do sistema hamiltoniano vinculado. Deixa eu relembrar como que eu não fiz isso na primeira aula, então vou fazer agora. Deixa eu relembrar como que nós podemos obter as equações de Hamilton.
esquecendo um pouco o caso dos sistemas vinculados. Não, esquecendo o caso do sistema vinculado não. Vamos lembrar como que a gente obtém as equações de Hamilton. Basicamente, a Hamiltoniana é definida como uma transformada de Legendre Pi QI menos a Lagrangiana, tomando a variação funcional da Hamiltoniana. Por um lado, essa variação funcional vai dar a variação funcional desse objeto que está aqui no lado direito. Lembrando que a variação funcional obedece basicamente as mesmas regras de uma derivada usual. Regra do produto, regra da cadeia e esse tipo de coisa. Tomando a variação funcional do lado direito dessas equações, nós vamos obter o seguinte. Pi, variação funcional de QI ponto, mais QI ponto, variação funcional de PI, menos a variação funcional da Lagrangiana. Só que a Lagrangiana é uma função de Q e Q ponto, então a variação funcional da Lagrangiana vai ser a variação funcional com relação, vai ser a derivada com relação às coordenadas, variação funcional das coordenadas, mais derivada com relação às velocidades e variação funcional das velocidades. Isso daqui, bom, vai envolver um somatório, porque está somando sobre todos os graus de liberdade. Vai ser a derivada de QI, variação funcional de QI, menos a derivada de QI ponto, variação funcional de QI ponto. Ok? Esse termo aqui nada mais é do que o momento PI. Ok? Derivada parcial com relação à velocidade QI. Por sua vez, esse termo aqui é a derivada temporal de PI. Por quê? Vamos lembrar das equações de Euler-Lagrange. Essas são as equações de Euler-Lagrange. Esse lado aqui, essencialmente, esse termo é o PI. Então, derivada temporal do PI é igual a derivada parcial em relação à velocidade de QI. Então, esse termo que aparece aqui, no fundo, é o PI ponto. Tá ok? Esse termo vai se cancelar com esse. E sobra pra gente variação funcional da Hamiltoniana é a soma em I até N PI, desculpa, QI ponto, variação funcional de PI menos PI ponto, variação funcional de QI. Bom? Tem ponto ali? Esse aqui sim. Esse aqui. Por causa das equações de Euler-Lagrange. Tá? Aquelas derivadas ali não eram para ser derivadas funcionais? Essas daqui? Não, derivadas parciais. Bom, por outro, esse daqui é um resultado que nós obtivemos calculando a variação funcional, olhando para o lado direito. Por outro lado, lembrando que a Hamiltoniana é uma função dos pontos do espaço de fase,
A variação funcional da Hamiltoniana também pode ser escrita dessa forma. A variação funcional da Hamiltoniana vai ser uma soma em I até N, derivada parcial da Hamiltoniana com relação a QI, delta de QI, mais derivada parcial com relação a PI, delta de PI. Os dois cálculos representam a mesma quantidade, portanto, combinando os dois resultados e rearranjando os termos, a gente pode obter o seguinte resultado: a soma em I, indo de 1 até N, de menos QI ponto mais DH dPI, variação funcional de PI, ok? Mais PI ponto mais DH dQI, variação funcional de QI, fecha parênteses, isso daqui é igual a zero. Se nós não estivéssemos lidando com sistemas hamiltonianos vinculados, não existiria essas relações entre os pontos do espaço de fase. Portanto, todas as variações funcionais seriam independentes. Você teria um conjunto de coisas independentes igual a zero. Portanto, os coeficientes desse conjunto de coisas, o coeficiente dessas coisas independentes deveriam ser iguais a zero. Você poderia anular o coeficiente de cada variação funcional e o que você obteria era basicamente as equações de Hamilton. Essa daqui dá uma equação de Hamilton, essa daqui dá outra equação de Hamilton. No entanto, nós temos essas relações. A gente está considerando um caso em que o sistema hamiltoniano é vinculado. Ou seja, a princípio, você não pode tomar os termos que estão entre parênteses iguais a zero. Porque as variações funcionais não são independentes. Ok? Então, está aqui a primeira consequência problemática de um vínculo hamiltoniano. Você tem problema já no momento de estabelecer as equações de Hamilton. Como lidar com esse tipo de problema? Uma solução simples é tratar todas as variáveis do espaço de fase como independentes e introduzir os vínculos a partir dos multiplicadores de Lagrange. Tem alguém ali que nunca viu um multiplicador de Lagrange, né? Viu? Tá. Eventualmente essa experiência pode dar errado porque eu não preparei, mas eu vou tentar colocar um exemplo útil de multiplicador de Lagrange fora do contexto de sistemas hamiltonianos, inclusive. Você já fez cálculo? Sim. Você não usa multiplicador de Lagrange em cálculo? Cálculos de variáveis com várias variáveis. Cálculo Vocês de licenciatura em física. Tem cálculo 1, 2, 3, 4. Não, tudo bem. Eu vou mostrar de qualquer forma. Vale, mesmo para quem já viu, vale para relembrar o que é um multiplicador de Lagrange. Cálculo de funções vetoriais, chegou a ver? Não com esse nome. Você cálculo 1, 2, 3, 4. Esse seria no cálculo 2. Cálculo 2. Vamos considerar, por exemplo, vamos considerar o seguinte problema de cálculo 2. Você tem uma função de x e y, ok? Deixa eu
dada por x mais y, x mais y. E o problema é encontrar o mínimo para essa função. Bom, só olhando para a cara dessa função já dá para ver que o mínimo vai ser no ponto x igual a 0 e y igual a 0, porque essas duas quantidades são positivas. Vai? Tá. No entanto, digamos que junto com essa função, e junto com o problema de encontrar o mínimo, eu adicione por alguma razão um vínculo entre essas variáveis. Ou seja, eu quero o mínimo dessa função quando as variáveis estão sujeitas a essa condição. Tá ok? Isso daqui já elimina a possibilidade do mínimo ser x igual a 0 e y igual a 0. Porque esse ponto não satisfaz essa condição. Bom, uma forma de resolver esse problema seria eliminar x em função de y, substituir nessa equação e você vai ter uma função simples, somente de y, que você eliminou x em função de y e você termina o mínimo a partir daí. Outra forma de resolver esse problema é incluir um multiplicador de Lagrange. Ou seja, você vai tratar x e y como independentes e vai introduzir um multiplicador de Lagrange tal que o multiplicador de Lagrange impõe essa condição. Para isso a gente define uma nova função que vai ser a função antiga mais um certo lambda, que é o multiplicador de Lagrange, que multiplica isso daqui. Tá ok? Agora o problema é o seguinte, você tem essa função, desculpa, essa função vai depender de lambda também. O lambda é tratado como uma variável independente. O lambda é tratado como uma variável independente e agora o x e o y são tratados como variáveis independentes. O problema agora é encontrar um mínimo para essa função. Tá ok? Você faz isso de forma usual. Você determina, calcula as derivadas, a derivada com relação a x, em especial essa derivada aqui vai dar 2x mais lambda, tá ok? Derivei essa função, depois derivei isso daqui em relação a x. A derivada com relação a y, isso daqui vai te dar 2y mais lambda. Por sua vez, o multiplicador de Lagrange também é tratado como uma variável dinâmica. Uma variável do problema. Então, toma derivada com relação ao multiplicador de Lagrange também. Então, isso daqui basicamente vai te dar x mais y igual x mais y menos 1. Ok? Como você está interessado no mínimo, ou no extremo em geral, o que você tem que fazer é impor que todas as derivadas são iguais a zero, condição para extremizar a sua função. Essa condição aqui te dá exatamente o vínculo que você tinha, te dá exatamente a relação que você tinha entre as suas coordenadas, tá ok? E essas condições aqui determinam agora x e y em função de lambda, tá ok? Só que o lambda é uma coisa indeterminada, então você tem que ainda determinar o lambda. O lambda é uma variável que você introduziu no seu problema, mas que é indeterminada. Bom, o que você pode fazer, por exemplo, vamos ver aqui se eu lembro como lidar com esse tipo de situação. Bom, você vai ter um conjunto de três equações. 2x mais y igual a 0. 2x mais não, né?
2y mais lambda igual a 0 e cadê? X mais y igual a 1. Tá ok? Dessas duas equações aqui, você tira que x é igual a menos lambda sobre 2, y é igual a menos lambda sobre 2. Substitui isso no seu vínculo. Substituindo isso daqui no vínculo, você vai ter menos x sobre 2 mais menos x, que no caso aqui é lambda sobre 2, mais menos y, que é lambda sobre 2, igual a 1. Isso daqui te determina que lambda é igual a menos 1. Lambda igual a menos 1. Tá ok? Bom, determinado lambda, você determina agora o valor de x e de y. Então, x é igual a 1 sobre 2 e y é igual a 1 sobre 2. Encontrado um extremo. Bom, resta ver se esse extremo vai ser um mínimo ou um máximo, ou um céu. Nesse caso, eu acredito que vai ser um mínimo, porque bom, ela não é limitada superiormente. Então, mas eu teria que olhar para as derivadas segundas, tem toda uma série de condições para ser verificado. Mas, do ponto de vista de multiplicadores de Lagrange, essa é a técnica. Ok? Um exemplo de cálculo. A ideia é basicamente a mesma. Alguma pergunta sobre essa questão? Não errei nada não, né? Então agora a situação para resolver esse problema, essa patologia que diz respeito ao estabelecimento das equações dinâmicas, nós vamos apelar para a mesma ferramenta, dos multiplicadores de Lagrange. Ou seja, vamos tratar os Qs e P's como independentes, serão tratados como independentes. E vamos introduzir, vamos aumentar o nosso espaço de variáveis dinâmicas. Vamos introduzir os parentes de Poisson, os multiplicadores de Lagrange como uma espécie de variável dinâmica. Multiplicadores de Lagrange. Nesse caso, como eu tenho um conjunto de vínculos, eu vou ter um conjunto de multiplicadores de Lagrange. Eu vou denotar por U com um índice M, sendo que o M vai de 1 até o número total de vínculos. Tá ok? A ideia agora é pegar a nossa hamiltoniana e substituir essa hamiltoniana pela hamiltoniana mais
um termo que envolve o parênteses, um termo que envolve os parênteses de Poisson. Então vai ser a nossa hamiltoniana, que depende de Q e P, mais, desculpa, falei parênteses de Poisson, multiplicadores de Lagrange, mais uma soma em N, somando sobre todos os vínculos, de UN, onde o denota o multiplicador de Lagrange, φn, onde o φ são aquelas funções que definem os vínculos. Vai introduzir um multiplicador para cada vínculo. E isso vai ter consequências muito problemáticas no futuro. Muito problemáticas, muito interessantes e, em certos aspectos, boas. Tá ok. Então, agora nós temos uma nova hamiltoniana. Tá ok? Essa nova hamiltoniana, ela está relacionada com a lagrangiana por uma transformação de Legendre. O M φm mais, igual a soma em I, indo de 1 até N, PI, QI ponto menos a lagrangiana. Ok? Um ponto importante destacar: os multiplicadores, por enquanto, não são funções do espaço de fase. São coeficientes. Aparecem como coeficientes. Bom, aí o procedimento é basicamente o mesmo. Eu vou tomar a variação funcional de cada lado da equação. Tomando a variação funcional aqui, você vai ter a variação funcional de H mais a variação funcional desse termo aqui. Então você vai ter algo do tipo o φ m, variação funcional do multiplicador de Lagrange, mais o multiplicador de Lagrange vezes a variação funcional de φ. O que seria o vínculo? O φ não está sendo feito igual a zero. Tá? Ele é uma função que está relacionada com aqueles vínculos lá do início, que a gente está introduzindo pela técnica de multiplicadores de Lagrange. Como a gente vai ver daqui a alguns instantes, as equações de vínculo vão aparecer a partir daqui. Da mesma forma que no caso daquele exemplo do cálculo, aquele vínculo apareceu da minimização daquela função f maiúsculo, a gente minimizou, tomando a derivada com relação ao multiplicador de Lagrange, aparece o vínculo. Aqui vai ter algo semelhante. Bom, aí o outro lado da equação vai ser a soma em I até N, a PI, variação funcional de QI ponto mais QI ponto, variação funcional de QI, menos a variação funcional lagrangiana. Ok? Bom, deixa eu lembrar aqui, mas a variação funcional da hamiltoniana, vamos lembrar aqui alguns resultados, né? A variação funcional da hamiltoniana vai ser a soma em I N da derivada parcial da hamiltoniana com relação a QI, a variação funcional de QI, mais derivada parcial com relação a PI, variação de PI, ok? Com relação à variação funcional da lagrangiana. A variação funcional da lagrangiana vai ser uma soma em I até N, que é igual a derivada parcial da lagrangiana com relação a QI, variação de QI, mais variação
derivada da Lagrangiana com relação à velocidade QI, variação da velocidade QI, velocidade, a iésima velocidade. Por sua vez, vamos lembrar que isso daqui é o momento PI, ok? E esse cara aqui é a derivada temporal do momento PI. Foi feito lá. Só, a variação funcional do hamiltoniano é isso, só quando você define ele como aquilo ali. Assim, pelo menos foi assim que você... Não, peraí. Aqui, isso aqui, aqui é simplesmente... tá certo. É o fato de ser função do espaço e fase. Tá? Ok. E, bom, isso daqui é a variação da Lagrangiana, que vou reescrever dessa forma. A soma indo de 1 até n, pi ponto de QI mais pi de QI ponto, isso daqui, fecha parênteses. Ok? E por fim, a variação funcional do vínculo, do enésimo vínculo, lembrando que o vínculo, ele é, quer dizer, aqui no caso ele não é um vínculo, mas a função está associada com o nosso vínculo. É definida como uma função no espaço de fase, depende dos pontos do espaço de fase, e portanto, ela tem uma expressão análoga da hamiltoniana. Derivada parcial de φm com relação a QI, variação de QI, mais derivada parcial de φm com relação a PI, variação de PI. Ok? Como os multiplicadores de Lagrange são tratados como variáveis dinâmicas independentes, a variação funcional dele não depende de nada, é só delta U mesmo. Ok? Substituindo todos esses resultados aqui. Deixa eu fazer. Vou fazer isso aqui. Vou fazer o seguinte, vou substituir todos os resultados, essas três expressões aqui, e já vou passar esse lado da equação para lá. Ok? Então, o que a gente vai ter vai ser um somatório único, um certo somatório aqui, i indo de 1 até n, que vai abranger uma série de termos. Vamos pegar os termos que são proporcionais à variação de QI. A gente vai ter esse termo, esse termo e esse termo. Esse daqui vem com sinal positivo, esse daqui vem com sinal negativo, e esse daqui vem com sinal positivo, porque esse já está no lado certo Não, peraí. Os três vão aparecer com sinal positivo. Esses dois primeiros já estão no lado certo da equação. Esse daqui está no outro lado da equação, mas tem um sinal menos aqui que vai... Você botou o índice com de MN, seria um equacional? Desculpa, bom? Porque os somatórios eles estão com índice superior até M. Certo. MN. Certo. E daqui é o número de vínculo. Ok? Eu me perdi uma parte, como se uma variação, também deveria tomar a variação sobre os multiplicadores de Lagrange. Eles são variáveis independentes. Certo. Então a variação funcional dele é a variação funcional dele mesmo. Ele não depende de Q e P. Então você está tomando variação só sobre Q e P. Não, tomando variação dele também. Só está aqui. Eu não tenho como expressar isso em termos de Q e P. Ah, certo. Porque por hipótese é todo mundo independente. Ah, certo, já percebi. Certo? Tinha perdido já. Tá. Bom, então deixa eu continuar o raciocínio aqui. Vou coletar todos os termos que são proporcionais a delta QI. Vai ser aqui, delta QI.
primeiro termo, vou pegar esse termo aqui, que, bom, ele viria com um sinal negativo por estar mudando de lado, porque originalmente está desse lado da equação, mas aí tem um sinal negativo lá já, então ele fica positivo, então vai ser PI ponto mais, aí você tem o termo de derivada parcial da Hamiltoniana com relação a QI, mais um termo de somatório em M, indo de 1 até N maiúsculo, multiplicador de Lagrange, derivada parcial de φ com relação a QI. Exatamente. Ok? Esse termo veio daqui, né? Tem isso daqui multiplicado por U, leva esse somatório junto comigo. Mais. Agora termos que são proporcionais ao PI. O termo QI ponto, vem com sinal trocado. Por quê? Porque esse termo é o termo que está aqui. Então ele passa para lá, fica positivo, esse termo aqui. Vale lembrar que esse termo, esse cara aqui, vai cancelar com esse. Ok? Esses dois aqui se cancelam. Então já foi. Já deu, a gente já tomou conta desse termo. Então nessa brincadeira ainda está faltando um PI naquela parte daquela equação, não? Vem esse pedaço. Um P. Não, agora vai, o QI ponto. Bom, esse termo aqui, a gente já deu conta lá. Ok? Agora eu vi aqui. Esse termo aqui vai se cancelar com esse termo aqui. Tá ok? Esse termo aqui, a gente já deu conta dele. Qual mais que já? Esse daqui também. Já colocamos. E esse daqui também. Então resta esses dois aqui. Os dois aparecem com sinal positivo porque estão no lado certo da equação. Então DH de P I mais uma soma em M, indo de 1 até M, multiplicador de Lagrange, dφ dφn, né? dpi, fecha parênteses, fecha essa chave aqui, mais, já deu conta agora desse termo, o que significa que esse termo já foi completo, esse termo já foi completo, esse daqui também, esse aqui também, sobrou só isso daqui. Então mais um somatório, vou escrever aqui, mais um somatório em M, indo de 1 até N, do multiplicador de lá, do φ N, que vai depender dos pontos Q e P, vezes a variação funcional dos multiplicadores de Lagrange. Agora sim, todas as variações funcionais são independentes por hipótese. Então eu posso anular o termo que está o coeficiente de cada variação funcional. Mas elas são independentes. Então a gente obtém o seguinte conjunto de equações. Essas vão ser as equações de Hamilton. PI ponto vai ser igual. Deixa eu começar pela outra. QI ponto vai ser igual a DH D PI mais a soma em N, ainda tem N, do multiplicador de Lagrange vezes a variação funcional de PI, ok? Essa é a primeira equação de Hamilton. Vocês podem ver que esse pedaço aqui é basicamente o mesmo
caso que você não tem os vínculos hamiltonianos. A outra equação vai ser PI ponto igual a menos DH de QI menos a soma em M, M de 1 até M, multiplicador de Lagrange, derivada parcial em relação a M, de QI. E além disso, esse pedaço fornece os vínculos hamiltonianos. Ou seja, os pontos do espaço de fase devem estar sujeitos a essa condição. Ok? Essas são as equações de Hamilton no caso do sistema hamiltoniano vinculado. Você ganha novos termos e junto com a dedução você tira como subproduto os vínculos. Observe que você não pode simplesmente tomar isso daqui como zero e depois tomar a derivada parcial. Primeiro toma a derivada parcial e depois usa o vínculo. Ok? É a mesma coisa de você ter uma função real, por exemplo, você não pode calcular no ponto e depois tomar a derivada. Primeiro você toma a derivada e depois calcula um ponto. O que mais? Bom, então agora fica claro a partir dessa equação aqui, por exemplo, o lado de cada equação depende basicamente dos pontos do espaço de fase e de multiplicadores de Lagrange. Agora você pode determinar todas as velocidades em termos dos pontos do espaço de fase. Mas elas vão depender também de multiplicadores de Lagrange determinados. Então, a moral da história é: você tem um sistema vinculado, onde você não consegue determinar as velocidades em termos dos pontos do espaço de fase, e você pode fazer isso se você estender o número de variáveis dinâmicas que você tem. Você introduz multiplicadores, tratando eles como variáveis dinâmicas, trata as variáveis como independentes, e então você obtém um certo conjunto de equações que descrevem a dinâmica do sistema, mas elas dependem de multiplicadores ainda determinados. Então, parte do trabalho ainda vai ser determinar esses caras. Antes disso, vale observar aqui o seguinte: vocês devem se lembrar que nas aulas anteriores, na primeira aula, eu derivei uma equação que, com dada uma função definida sobre o espaço de fase, a evolução dinâmica dessa função, ou seja, a derivada temporal dela, ela é determinada pelo parênteses de Poisson dessa função com o hamiltoniano. Nesse caso aqui você consegue fazer um procedimento análogo. Você basicamente parte de uma certa função que depende dos pontos do espaço de fase, calcula a derivada temporal, levando em conta a regra da cadeia, todo o procedimento que vocês sabem fazer, usa essas equações de movimento. A derivada, na hora que você calcula a derivada temporal, isso daqui envolve derivada parcial com relação à coordenada generalizada, derivada temporal da coordenada generalizada. Você usa as equações de movimento para expressar a derivada temporal da coordenada generalizada em termos desse resto aqui. A mesma coisa vale para a derivada temporal do momento. E se vocês fizerem todo esse procedimento, vocês vão chegar à seguinte conclusão: a derivada temporal dessa função A, derivada temporal total,
é igual ao parênteses de Poisson de A com a hamiltoniana mais uma soma em M até Mzão dos multiplicadores de Lagrange vezes A com as funções de V. Ou seja, a evolução dinâmica de uma quantidade, uma função definida sobre o espaço de fase, também é determinada em termos dos parênteses de Poisson dessa quantidade com a hamiltoniana. No entanto, ela envolve um parênteses de Poisson extra. A pergunta é: a gente pode expressar essa equação em termos de um parênteses de Poisson único? Tem como fazer isso? A resposta é sim, mas vamos desenvolver um pouquinho essa resposta. Bom, o primeiro ponto é o seguinte: vamos observar que essa... Bom, a ideia seria pegar esses dois parentes de Poisson e escrever como parente de Poisson único. Ou seja, eu quero escrever algo desse tipo: parente de Poisson de A com a hamiltoniana mais essa soma em N indo de 1 até N, multiplicador de Lagrange, vínculo. Quanto dá essa expressão? O primeiro ponto é lembrar que parente de Poisson é linear. Então, eu posso separar esses dois pedaços dessa forma. Parente de Poisson de A com UN vezes o V. Aquele segundo termo, a gente pode usar a regra do produto, então abrir esse segundo termo em termos de dois parentes de Poisson, que vai ser basicamente o seguinte: o parente de Poisson, esse primeiro termo, mais a soma em M usando a regra de Leibniz, parente de Poisson de A em N mais N com o parente de Poisson de A com o multiplicador de Lagrange. Ok? Esses dois primeiros termos aqui dão para a gente a evolução temporal, mas ainda sobrou esse pedaço. No entanto, vamos lembrar o seguinte: a dinâmica do sistema, ela está restrita, a evolução da dinâmica do sistema está restrita a uma hipersuperfície de vínculos. Ok? Aquela hipersuperfície denotada por gama C. Nessa hipersuperfície de vínculo, essas relações de vínculo são satisfeitas. Então, nessa hipersuperfície de vínculo, eu posso tomar φ igual a zero. Eu não posso tomar φ igual a zero antes de calcular um parente de Poisson, porque, bom, vocês lembram que o parente de Poisson envolve derivadas, então cai naquela questão de você não pode tomar a função no ponto antes de calcular a derivada dela.
estiver interessado na derivada. Então, no caso de parente de Poisson, a situação é a mesma. Se você quer calcular o parente de Poisson entre duas quantidades, você não pode restringir essa quantidade a uma hipersuperfície de vínculos antes de calcular o parente de Poisson. Então, vamos perceber o seguinte: se eu restringir essa equação toda aqui, esse parente de Poisson, a hipersuperfície de vínculos, eu obtenho o seguinte resultado: esse parente de Poisson, A com H mais M, até N, o N, φ M, isso daqui restrito à hipersuperfície de vínculo vai ser